bom dia, olá. Então, do nada, uma live. Resolvi fazer uma live sobre esse assunto e é, conversar um pouquinho mais, né? Sem ficar aquela coisa de ficar passando stories. Vai ficar gravada aí. E Semana das Mães. E eu tô aqui pensando sobre várias questões que têm surgido no consultório sobre a maternidade e de outros colegas que eu tenho visto também falando sobre isso, e eu comecei a refletir sobre esse lugar que nós mulheres, nós mães temos de potência diante da maternidade, mas também de impotência. Aonde a gente se coloca num lugar de potência quando a gente é forçado a encarar, né? Nós somos forçadas a encarar a nossa impotência e como lidar com isso. E qual é o aprendizado que a gente tem que trazer de tudo isso quando a gente experimenta a maternidade. A maternidade, quando eu falo de maternidade, eu tô falando dos sentimentos que a maternidade gera na gente. Sempre que a gente fala em maternidade, a gente lembra da nossa mãe, a gente lembra das experiências que a gente teve com a nossa mãe. Quem foi a nossa mãe? Quem foi a mãe da nossa mãe? Como é que a maternidade acontece no nosso sistema familiar? Como são essas mães do nosso sistema? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que é uma mulher que ela quer muito ter filho ou uma mulher que não quer ter filho. O que isso está dizendo sobre a questão maternidade no sistema familiar dela? As experiências que essa mulher teve no seu sistema familiar certamente vão determinar se ela vai querer ser mãe ou não. Certamente vão determinar se ela vai ter uma boa memória da maternidade e a vontade de passar isso adiante, ou se ela tem uma memória muito ruim que ela não quer passar adiante. Então, aí a gente já entende por que algumas mulheres querem ser mães e outras não. Por que algumas mulheres têm medo de ser mãe? Por que gera tanta ansiedade, gera tantas questões profundas? E ao tentar ser mãe é tão difícil, é tão sofrido, são várias tentativas até que realmente se consiga ser mãe. Às vezes consegue ser mãe rapidamente, mas não consegue adotar essa criança como filho, não consegue se conectar de verdade. Então são várias questões que aparecem no momento que uma mulher começa a pensar: será que eu quero ser mãe? Será que isso vai realmente é o que eu preciso para minha vida? É o que eu quero trazer para minha vida? Vamos falar então primeiro desses aprendizados de potência e impotência. Enquanto isso eu vou fazendo perguntas e eu quero que vocês vão também refletindo sobre isso dentro do sistema familiar de vocês, sobre a maternidade na sua família. Não o que a sociedade prega, o que a religião prega, o que é que você viveu na sua família. Como é isso para você? Entrar em contato com o seu sentimento sobre maternidade, tá? Vamos lá. A maternidade, começando a falar sobre o que é a maternidade na sua família, você tem que pensar quais foram as experiências que você teve com a sua mãe. Sobre alimentar, sobre acolher sentimentos, sobre ter tempo ou não ter tempo. As primeiras experiências que você lembra com a sua mãe, nos momentos em que você tinha que receber alimento dela, como é que era isso? Era muito difícil? Ela preparava as coisas para você ou era outra pessoa que preparava? Ela que te alimentava ou era outra pessoa que te alimentava? O que ela trazia para você era bom, era gostoso ou era sempre difícil de ingerir? Eu vou falar da minha experiência. Eu sempre falo isso para todo mundo,
quando eu nasci, eu tive intolerância à lactose. A minha mãe não conseguiu me amamentar. Aí já é um ponto importante. Eu já nasci num momento em que a minha mãe estava fazendo um esforço para que eu nascesse, porque ela já tinha tido uma experiência muito pesada, que o primeiro filho dela nasceu e logo um pouco antes de nascer ele morreu. Então ele morreu no útero dela, mas ele já estava em vias de nascer. Ninguém sabe explicar muito bem, ela nunca soube me explicar o que realmente aconteceu, mas foi o fato é que ele, nos últimos dias da gestação, ele morreu. Então ela não queria mais ter filho. Ela já tinha feito essa primeira tentativa, ela não queria mais ter filho e foi necessário um tempo de convencimento da família, tentando convencer ela de que isso ia ser bom para ela. Olha a história familiar. E aí ela resolveu tentar de novo. E aí nasci eu. Mas aí ela não conseguiu me amamentar. Não tinha leite. Segundo ela, não tinha leite. E aí ela começou a me dar leite de vaca, que era o que se dava, né, naquela época. E eu tive uma intolerância muito forte. E os médicos, os pediatras, tentando me encontrar uma fórmula, um leite que eu conseguisse tomar. E aí, depois que encontraram esse leite, eu fui crescendo um pouquinho mais, né? A minha mãe começou a introduzir de novo o leite de vaca, que eu era intolerante, mas ela não entendia que eu ia ser intolerante para sempre. Não existiam esses conhecimentos. Então, o que eu passava na minha infância sobre nutrição? Eu tinha que ingerir coisas que para mim me causavam muito mal. Eu ficava muito enjoada, eu tomava muito mingau, muita vitamina de leite, gemada, coisas porque ela achava que aquilo ia me fortalecer. E aí eu não conseguia digerir aquilo, era muito sofrido para mim. Ao mesmo tempo, eu via que ela estava ali tentando cuidar de mim, tentando fazer eu ficar forte. Então, o que eu fazia? Eu tentava absorver aquilo que ela me trazia, o tipo de nutrição que ela me trazia, eu tentava absorver e aceitar aquilo como amor, mas era difícil. Dali pra frente, eu comecei a ficar com muito enjoada toda vez que eu tinha que comer alguma coisa com leite. Ela foi abandonando essa ideia de que eu tinha que tomar leite, graças a Deus. Eu comecei a me alimentar de outras coisas. E na minha maternidade, aqui na minha casa, praticamente não tinha leite. Era leite com chocolate, olha lá. E meus filhos são super fortes. Eu já tive uma outra vivência, quando chegar nessa parte posso até falar, eu já tive uma outra vivência de maternidade, onde as coisas que eu senti que foram pesadas para mim, eu já não passei para os meus filhos da mesma forma. Mas eu também tinha essa consciência desde pequenininha que tudo aquilo que ela estava fazendo era para me fortalecer. Era o jeito dela me nutrir. Então eu pergunto para você que está aí vendo, pensa sobre isso. Como foram esses primeiros meses, esses primeiros anos, em termos de nutrição? Essa nutrição, ela tem a ver com a potência que a mãe tem, que ao gerar vida, ela gera aquela vida e ela começa a nutrir ainda no ventre, no útero, e depois que essa criança nasce, ela tem que continuar nutrindo essa criança por um bom tempo, não só de alimentos, mas de emoções, de atenção, de tempo, de escuta. Isso tudo é nutrição. Isso tudo a mãe, ela quando recebe aquela criança, na vida dela, desde ainda da gravidez, ela começa a entrar nesse processo de potência de que ela que é responsável por aquilo ali, por aquela vida. Ela está gerando uma vida. E tudo que ela faz na vida dela fala sobre isso, sobre o poder que ela tem para dar mais vida para outra pessoa. Dar mais vida ou dar menos vida. Dependendo de como essa mãe recebeu isso da mãe dela,
a maternidade, a experiência de maternidade, ela vai transformar, ela vai adaptar, ela vai se conectar com esse filho que está no ventre de uma forma que ela acredita que vai gerar mais vida para aquela criança. Se é uma gravidez que ela deseja. Quando é uma gravidez que ela ainda não tem essa conexão, porque foi uma surpresa, porque não foi planejado, ela vai experimentar essa potência de uma outra forma. Talvez ela fique com essa dificuldade de passar tudo que ela gostaria, porque ela ainda precisa para ela. Ela ainda está precisando se fortalecer para depois ela conseguir fortalecer essa criança. Então, é um processo físico e psicológico. Tudo que acontece no corpo tem um pano de fundo do psicológico também. Não é à toa que a gente conhece mães que ainda precisam muito, por exemplo, do fumo, precisam muito de algum tipo de alimento que de repente não vai ser muito bom para a gravidez, mas ela sente que ela ainda precisa dessas coisas para se sentir forte, se sentir bem com ela mesma, para ela poder seguir adiante com a própria vida. Nesse sentido, a potência diminui para passar a vida adiante, porque eu ainda estou precisando me nutrir de coisas, de experiências, de situações, para que eu possa me sentir forte para poder depois passar a vida adiante. E às vezes as coisas se atropelam. E nesse processo tem menos potência dessa mãe e outros processos, em outras situações, ela vai ter mais, ela vai se sentir mais forte, mais potência para se entregar completamente àquele momento ali da gravidez. A potência também tem a ver com a decisão de não gerar vida, de não querer ter filhos. A potência de olhar para todo esse contexto aí da maternidade na família dela e entender as situações que aconteceram na família dela, o que ela precisa para a vida dela, do que ela ainda quer se nutrir na vida dela e de que abrir mão do que ela precisa para se entregar para uma outra criança, para o seu filho, para essa outra vida que ela está gerando, que isso não é possível. Talvez tempos depois ela decida que vai ser possível, mas até um determinado momento, não. Ou então talvez nunca seja possível se entregar desse ponto de vista físico. Tem mulheres que querem nutrir, mas não querem gerar. E aí adotam uma criança. Isso acontece também. Então, a potência de decidir sobre a maternidade, de poder decidir, isso é fundamental para que ela sinta força para levar adiante a nutrição que ela vai ter que passar para essa outra vida, emocional, física mesmo, de poder de estar ali fisicamente cuidando daquela criança, emocionalmente presente também, ela precisa estar sentindo a potência da sua decisão, do que ela decidiu. É isso que eu decido e é assim que eu vou conseguir passar a vida adiante. Para a gente poder passar a vida adiante numa gestação, é preciso que a gente esteja muito fortalecido emocionalmente, fisicamente, porque é muita vida que você tem que ter dentro de você para você passar a vida adiante. E eu já fui questionada assim, mas tem mulher que se droga, que é viciada, que é dependente químico e mesmo assim engravida. Porque ali, naquela situação, a potência dela não é no sentido psicológico, mas fisicamente ela consegue passar a vida adiante, só que psicologicamente não. Como nós somos um todo, não adianta só gerar a vida, tem que nutrir. Então, essa nutrição emocional, física, que começa a acontecer ali na gestação, para uma pessoa assim, que não consegue estar olhando para a vida, que está olhando para a morte, que está buscando através do vício, né, um desgaste profundo dessa vida, essa nutrição ela vai ser muito limitada e involuntária.
sem ter essa consciência do que realmente está acontecendo ali. Mas para que uma criança nasça, cresça e consiga ter vida, potência, para depois gerar outras vidas, no caso uma menina, é preciso que desde a gestação ela já esteja recebendo todo esse investimento, que não é só biológico, é um investimento psíquico também nessa criança. Então, essa potência de nutrir. Conseguiram pensar aí como era isso na sua família? Como é que é vista a maternidade na sua família? É algo que é importante no sentido de toda mulher da família tem que ter filhos? Ou toda mulher da família pode escolher ter ou não ter filhos? Isso é aceitável. O ter filhos é no sentido de levar adiante a história da família? O ter filhos é no sentido de ajudar a família a se manter? Aquelas famílias que precisam que os filhos acabem ajudando a cuidar dos irmãos, acabem ajudando a cuidar do negócio da família. Como é? Como é a maternidade? Qual é a função que a maternidade tem na sua família? Aí, um passo além. Como foi para você a maternidade, você com a sua mãe? Como foi esse período? Até uns 6 anos de idade, o que você sentia que você recebia dessa mãe? Isso te fortalecia ou te enfraquecia? Isso te trazia alegria ou te entristecia? Essa relação, essa convivência, essa nutrição que você recebia da sua mãe. Porque mesmo quando a mãe é uma mãe difícil, uma mãe narcisista, por exemplo, que é muito crítica, que é muito invasiva, que não tem limites, que não respeita, né, a individualidade, ela está tentando passar alguma coisa para essa criança. Só que aí essa criança percebe que é pesado demais. Como foi para você a sua nutrição? O que você recebia nessa convivência com a sua mãe? Seguindo, outra potência que vai sendo desenvolvida durante a maternidade é o fato de ser a pessoa mais importante. Na relação mãe-filho, a mãe, por um bom tempo, ela é a única pessoa. E ela passa também a ser a pessoa mais importante para aquela criança. É o centro do universo, é aquela criança com aquela mãe. Não é nem a mãe que é o centro do universo, nem a criança que é o centro do universo. É a relação ali, mãe e filha, é uma simbiose que o centro do universo é a relação. Então, a criança está sempre buscando essa mãe para sentir que existe. E aí é por isso que muitas vezes a criança, quando ela vê que a mãe está indo embora, está saindo, ela sente um desespero profundo, chora muito desesperadamente, porque ela tem uma sensação de deixar de existir, porque a referência dela está saindo pela porta, está sumindo, está desaparecendo. Então, o que essa mãe sente nesse momento? Potência. Eu sou a pessoa mais importante. Ninguém vai cuidar do meu filho como eu. É impossível que alguém saiba ler as necessidades do meu filho como eu. E isso para um ser humano é fantástico, essa sensação, né? De você ter ali alguém que é completamente dependente de você e que te acha a pessoa mais importante. Todas as carências que você possa ter tido na sua infância, pela ausência do pai, ou ausência da mãe, ausência de quem for, agora elas estão sendo curadas, porque você tem alguém que quer estar com você 24 horas. E é nessa hora que a mãe, ela pode transformar isso numa coisa muito pesada, no sentido de que ela para de viver a vida dela, para viver a vida daquela criança. Até o ponto que as pessoas que estão de fora começam a falar: você está sufocando o seu filho, você está super protegendo. Por quê? Porque é tão bom sentir que é a pessoa mais importante, né, para alguém,
que sem você aquela pessoa praticamente não vive. Nesse sentido, essa potência, ela vai indo num crescente que acaba tirando a energia, completamente a energia da criança. A criança, ela se sente tão parte da mãe que ela não consegue fazer essa separação, pode crescer se tornando um adolescente muito dependente, um adulto muito dependente e completamente anulado diante dessa pessoa tão grande e tão importante. Mas é um processo de potência dessa mãe, de sentir que ela precisa se manter ali naquele lugar pelo outro, na relação simbiótica com o outro. Uma outra potência da mãe é ser a melhor pessoa, né? Quando sem defeitos. Então, quando essa simbiose ela perdura por muito tempo, né? O filho, o que acontece com o filho? Ele nunca consegue encontrar alguém à altura dessa mãe. Nunca consegue amar profundamente ninguém, porque ninguém pode ser melhor que essa mãe. E aí essa mãe continua nesse lugar de ser a melhor pessoa. Olha como isso é sedutor, como isso é envolvente, como isso vicia, como isso gera uma sensação de não quero mais sair disso, eu quero permanecer nisso, porque isso é bom, isso me traz cada vez mais força. Só que quando essa potência ela se torna viciante, a mãe não percebe que o filho está ficando cada vez mais dependente, enfraquecido, ela é prejudicial. Ela é uma potência que tira a força do outro. Então veja que ao longo da infância é muito importante, e eu vou falar isso quando eu estiver falando das impotências, é muito importante a mãe ir perdendo a potência, ir perdendo a importância, ir perdendo essas qualidades aí de ser a pessoa mais bacana do mundo e sem defeitos. É um processo de ganhar potência, mas também de logo depois, ir perdendo essa potência em prol da outra vida que você gerou. Então é complexo entender a maternidade. E é duro quando a mãe também começa a se deparar com a impotência. Falando agora das impotências da mãe, quando que deve começar esse outro aprendizado, né? Se enquanto a mulher, ela resolve gerar uma vida, nutrir essa vida, ela vai crescendo em potência, ela vai crescendo nesse sentimento de que só depende dela, que o que ela faz é muito importante e que ela precisa ir sendo cada vez mais importante para aquela outra pessoa que ela gerou, aquela criança que ela gerou. Conforme essa criança vai crescendo, o que vai acontecendo? Ela vai percebendo, se a mãe deixar, ela vai percebendo que ela é um serzinho separado. E aí ela vai pegar essa potência que ela recebeu da mãe, toda essa nutrição, e vai começar a investir em conhecer mais dos outros, do mundo dos outros, entender o que ela está fazendo ali, naquele sistema familiar, naquela sociedade, naquele grupo em que ela foi inserida. Aí ela começa a separar a vontade dela da vontade da mãe. É quando a criança começa a falar não. Aí que começam as impotências da mãe. E esse não, no início, é engraçado. Tem mães que acham muito engraçado quando a criança tá zangada falando não vou comer, não vou tomar banho, não quero ir pra escola. A mãe acha engraçado. Como é que pode estar falando não pra mim, se eu sei tudo? Né? Tadinho, não sabe de nada, não sabe que quem manda sou eu, que a vontade é minha, que sou eu que digo. E aí começam os embates
de tentar fazer o quê? Tirar essa potência da criança. Quando essa mãe não aceita que o que ela passou adiante está fortalecendo a criança ao ponto dela começar o processo de individuação, ou seja, de ser um indivíduo separado, aí ela começa a tentar tolir isso. Não, você não vai com essa roupa é a que, você vai sair com a roupa que eu escolher. Não, você não vai, você não tem que querer, na hora de comer, você vai comer o que eu tô colocando na mesa, não importa se você gosta, se você não gosta, é isso que você vai comer. Não, você não vai brincar mais um pouco, você tem que dormir agora, tá na hora de dormir. Começa um embate. Até um certo ponto, esse embate, esse colocar limites no não da criança, ajuda ela a entrar em contato com as normas e regras que vão vir pela vida aí, bati aqui, que vão vir pela vida constantemente. Mas quando isso acontece em excesso, ela vai dizendo para a criança que não, você não tem capacidade de saber o que é bom para você nunca. E se isso se perdura pela adolescência, até a idade adulta, a gente vê muitas vezes uma mãe que quer dizer com quem o filho tem que namorar, com quem a filha vai casar, qual a profissão do filho ou da filha, aonde essa pessoa vai morar. E esse filho e essa filha ficam completamente subjugados diante da potência, do poder dessa mãe de estar ali dizendo o que é melhor para aquela pessoa. Aquela pessoa, ela não consegue fazer essa separação, essa individuação nunca. E vai estar sempre baseado na vontade dessa mãe. É quando a maternidade se torna a coisa mais importante para aquela mulher. E ela fica exercendo esse poder, essa potência eternamente. Ela não consegue abrir mão disso. E como ela é, lá no início, a pessoa mais importante, se ela não permite que o filho tenha o seu poder de decisão, tenha a sua individualidade, exercite a sua potência, ela fica eternamente naquela posição e o filho fica eternamente na posição da impotência, da falta de energia, da falta de vontade, da falta de motivação, que muitas vezes os pais falam dos seus filhos com 30 anos, né? Nossa, mas ainda mora comigo, não saiu de casa ainda, não consegue, não tem força, né? Não tem energia. Olha para trás e vê como foi que essa criança, quando ainda era criança, tentando exercitar o seu poder de decidir, de ser um indivíduo, se isso foi possível. Porque se não foi possível lá atrás, isso foi só sendo retroalimentado até a idade adulta. Então, nesse sentido, a mãe, ela precisa também ir abrindo mão dessa potência, desse poder e ir aceitando o fato de que começa a ser impotente diante da vontade do outro, diante da existência daquela criança. Ali começa a aparecer um indivíduo. E às vezes esse indivíduo aparece com 2 anos e a mãe fica surpreendida. Como que essa criança é assim? Eu não era assim. Não, eu não vou permitir. Eu vou enquadrar essa criança naquilo que eu quero. E aí começa todo um processo de maternidade quando não quer abrir mão dessa potência, dessa importância, dessa coisa de ser a pessoa mais importante, a que sabe mais e a que é a melhor de todas. Outra situação que a mãe, né, quando dentro dessa experiência da maternidade, a mãe não quer abrir mão dessa potência. É quando ela começa a não conseguir dizer não. Se aquela mãe que é muito rígida, muito crítica, que sempre está dizendo não, ela quer se manter ali como uma pessoa que sabe mais e não vai deixando essa criança surgir como indivíduo,
Quando ela nunca fala não, ela também está gerando dependência. Ela continua sem querer abrir mão de ser a pessoa mais importante. Então, aquela criança, ela vai recorrer a essa mãe sempre que ela ouvir um não. E essa mãe vai dizer, não, é sim para você. Você que tá certo. Ah, o seu professor te deu uma nota baixa? Não, isso só pode ser perseguição. Eu vou lá conversar com esse professor, né? Esse tipo de situação em que a criança, toda vez que ela tem uma frustração, a mãe vai lá e compensa. A mãe vai lá e compensa, justifica, compensa. O que ela tá fazendo? Ainda do mesmo jeito, tá tirando a possibilidade dessa criança de assumir essa potência na vida, de receber um não, receber uma frustração, aprender a lidar com essa frustração e seguir adiante. Aprender a lidar com a frustração e seguir adiante. Não parar até alcançar seus objetivos. Quando a mãe é super protetora e não consegue dizer não, está sempre validando, justificando e defendendo qualquer atitude da criança, ela permanece na simbiose, ela permanece sendo a pessoa mais importante. Na maternidade, ela não quer abrir mão da potência, de ser a pessoa que tem o poder ali na relação. Certo? Outra impotência que acontece muito também e que é um aprendizado durante a maternidade são quando vêm as doenças, quando vem o imponderável, o inesperado, o impossível. E às vezes são doenças graves, crônicas, doenças sem cura, degenerativas. E a mãe, ela se depara com a impotência de, por mais que ela alimente, que ela nutra, que ela traga amor, que ela traga atenção e cuidado para aquele filho, ela não consegue curar aquele filho. Essa, eu acho que é a maior impotência, é quando acontece o imponderável com aquele filho, algo que ela percebe que ela não conseguiu proteger aquela vida. É um sentimento profundo de impotência. E esse aprendizado de num primeiro momento, ser potente, né? Estou gerando a vida, é um portal entre mundos, né? Vou trazer um ser humano inteligente, sensível, espiritual para a minha vida, que vai viver no mundo, uma potência, um sentimento de poder muito grande. Quando essa mãe, por outro lado, se depara com a fragilidade da vida, com uma doença, com um acidente, com alguma coisa que ela olha e ela percebe que não fui capaz de proteger o meu filho, esse é um sentimento muito difícil de lidar. E era isso que eu estava refletindo hoje cedo, sobre essa dicotomia, sobre essa inconsistência das coisas que a gente aprende quando se torna mãe. Que num primeiro momento, na infância, a gente é uma super pessoa, né? Vamos dizer assim, uma pessoa cheia de poderes, de saberes, de potência, e que ao longo da vida, conforme essa criança vai crescendo, a gente vai abrindo mão dessa nossa potência, a gente vai aprendendo a ser desnecessário. Eu me lembro que quando meus filhos ficaram adultos, né, com 19, 20 anos, estava todo mundo já se preparando para sair de casa e super independentes. E aí finalmente começaram a sair de casa e hoje eu não sou mais necessária, eu sou importante. É diferente. Eu sei a importância que eu tenho na vida deles, mas eu não sou necessária para pagar as contas deles, eu não sou necessária para fazer comida para eles, eu não sou necessária para lavar roupa para eles, para levar eles no médico, para dar remédio, eu não sou necessária. E isso foi difícil de encarar isso. Ao mesmo tempo que na adolescência a mãe fica cansada de fazer tudo isso e fica sonhando com o dia que eles vão ser independentes, vão sair de casa, quando finalmente eles saem de casa, você fica assim, e agora? Eu não sou mais necessária. Eu vou cuidar de quem? Eu vou fazer o quê? Mesmo quando é uma mulher que trabalha, como eu que sempre trabalhei,
fica um buraco. Aí o que você tem que fazer? Você tem que começar a trabalhar em você a impotência diante dessa situação de que o outro vai embora e não precisa mais de você e você não pode mais dar opinião, você tem que respeitar as decisões deles, você tem que deixar eles te buscarem quando eles acham que precisam de algum conselho, de alguma ajuda, mas também ao mesmo tempo ver o quanto de força você precisou ter para passar para eles chegarem nesse ponto com 20 anos, sendo capazes de se cuidar, de se ficar doente, ir procurar um médico, tomar o seu remédio na hora certa, de se o relacionamento não der certo, terminar o relacionamento e conseguir seguir adiante, se um trabalho não der certo, de buscar um outro trabalho. Ou seja, quanta força, quanta potência você teve que passar para esses filhos para que hoje eles sejam assim, autônomos. Então, o que eu queria que você refletisse agora, com tudo isso aí que eu falei, primeiro, se você está pensando em ser mãe, se você está pensando em não ser mãe, aonde essa experiência da maternidade, como foi essa experiência da maternidade na sua família e o porquê dessas decisões. Para que isso seja bem consciente para você dos seus porquês. Se você está se tornando mãe, está grávida, acabou de ter bebê, comece a pensar sobre a relação que você teve com a sua mãe. Que relação de maternidade foi essa? O que você recebeu de força dessa mãe? E aí comece a pensar como que você vai passar essa força adiante, o que você não quer passar, que experiências você vê que foram pesadas para você e que você não vai querer passar. Mesmo que todas as mulheres da sua família digam que tem que ser assim. Por exemplo, quando nasceu meu primeiro filho, minha mãe estava do meu lado e eu tinha pouco leite. Eu já tinha estudado sobre isso, eu sabia que o leite demora umas semanas para vir, com força, suficiente para alimentar o bebê, principalmente quando é o primeiro filho. E aí a minha mãe, que tinha tido toda uma outra experiência, que eu nem contei para vocês, mas a minha mãe, a irmã dela, eu acho que a mãe dela não conseguiu amamentar ela, então desde bebezinha ela tomava leite de vaca e era gêmea, e a irmã dela morreu recém-nascida de diarreia por causa do leite. E aí vejam como essas coisas são ancestrais, vão sendo passadas, essa história da nutrição. E aí quando chegou a minha vez de nutrir o meu filho, eu tinha pouco leite também, a minha mãe ficou muito angustiada, porque ele chorava muito. E ela falava, dá uma mamadeira, ele tá com fome. E eu pacientemente, não mãe, eu não vou dar mamadeira, porque senão eu nunca vou ter leite. Ele vai ter que esperar, eu vou ter que resolver isso de outra forma. E aí com a ajuda dos pediatras, eu fui introduzindo, dava um pouquinho de leite, mas dava o peito, até que veio o leite que não acabava mais. E eu consegui ultrapassar essa coisa pesada que foi para mim de não ter sido amamentada e ter alergia à lactose e ter passado por todas aquelas situações, sendo leal à minha mãe, aceitando tudo que ela tinha para me oferecer de alimento, porque eu sentia que era a maneira que ela me amava. E dessa vez, na minha vez, eu tentei fazer diferente e deu certo e eu consegui. Não, sem julgar, em nenhum momento eu julguei a minha mãe por ela não ter percebido que eu tinha alergia à lactose. E eu tenho até hoje, tá? Se eu tomar um copo de leite, só leite, nossa, eu fico muito enjoada. Então, era a forma que ela conseguiu me passar, força. E eu recebi aquela força. Eu entendi o que estava acontecendo ali, que era necessário fazer todo o possível para o filho ser forte e inteligente
e não ficar doente, e foi isso que eu fiz, mas aí eu fui fazendo do meu jeito. Olha para sua família, veja o que foi que você recebeu, como foi que você recebeu, para você entender qual é o sentido que a maternidade tem para você. E principalmente, a hora que você vira mãe, é muito importante ter essa noção da potência que você vira para aquele serzinho. Mas que ao longo do tempo, quanto mais impotente você for ficando diante daquela vida, ou seja, quanto mais você deixar que aquela vida desenvolva a própria potência para ir em busca do seu sucesso, mais feliz esse ser humano vai ser, mais independente esse ser humano vai ser, e você vai fazer uma troca. Ao invés de você ser a melhor pessoa do mundo, você vai se tornar uma pessoa muito importante. Mas vai ser uma pessoa que não vai ser mais tão necessária. Então a maternidade ela tem a ver com isso, com ser até um certo momento a pessoa mais importante, mais poderosa do mundo, mas com o passar do tempo se tornando a pessoa menos poderosa, uma pessoa importante, uma pessoa especial, mas que já não tem tanto poder. Até que ponto você consegue abrir mão do poder de decidir pelo outro? Até que ponto você consegue saber que a sua força está em dar força para o outro e não em tirar e decidir pelo outro e ser pelo outro? E agora eu tô falando de entrar em contato com a impotência e abraçar essa impotência, principalmente para as mães de filhos adultos que ainda querem dizer o que o filho tem que fazer, que ainda querem dizer com quem o filho tem que sair, namorar, casar, onde esse filho tem que morar, que comida que esse filho tem que comer. Vamos abrir mão disso, vamos abrir mão dessas decisões para que esse filho ele consiga no futuro, quando você já não estiver mais nesse plano aqui físico, que esse filho consiga decidir por ele. Porque eu também vejo pessoas que passaram a vida inteira nessa dependência, nessa simbiose com a mãe, e que quando essa mãe não está mais ali, a gente vê um adulto completamente perdido, em busca de alguém que diga para ele quem ele tem que ser. Não deixe isso acontecer com o seu filho, com a sua filha. Aceite positivamente a impotência que é ser mãe. Voltando só para encerrar com a questão da doença, que é algo que é muito pesado, que às vezes o filho, que acontece algo que não deveria acontecer, né, para nós, mas acontece, que é o filho morrer antes da mãe. Os filhos, nesse processo de individuação, de desenvolvimento, de desenvolver alguma doença, de sofrer um acidente por algum motivo e aí acabar morrendo antes da mãe, essa vida é algo que não é possível ter controle. Então, quando a mãe abre mão da potência, do poder de controle sobre o filho, ela também entende que o imponderável, o impossível, o improvável pode acontecer, não dependeu dela, não foi ela que não conseguiu proteger o filho, ela apenas está ali como uma testemunha de algo que aconteceu com esse filho e que ela nunca teve controle sobre o que poderia acontecer com esse filho. Até um certo ponto, a mãe ela tem um controle, mas depois de uma certa idade, aquilo já não depende mais da vontade dela. O caminho que vai levar, o caminho que vai ser trilhado por aquele filho. E quando se trata de uma doença que vem da infância, ou a criança já nasce com aquela doença, mais ainda, né? Porque é algo que é impossível de controlar.
não foi possível controlar. O que essa mãe pode fazer para lidar com esse luto de não poder ter essa potência diante da maternidade, de proteger o seu filho? É ver ali o que ela precisa, o que ela pode aprender sobre ela naquela situação. Quanto mais revoltada essa mãe fica com relação ao improvável, o que aconteceu com esse filho, quanto mais revoltada, mais ela está falando sobre a necessidade de controlar o destino daquele filho. E quanto menos revoltada e mais amorosa ela fica em relação à situação e a ele, e ao que é possível ser para ele naquele momento, mais ela está falando sobre ela aceitar a impotência da maternidade. E veja aí para você, o que te traz mais leveza? O que te traz mais leveza numa situação como essa, onde o improvável acontece e um filho acaba morrendo antes da mãe, ou um filho tem uma doença que não tem cura, que não pode ser tratada, que não pode ser amenizada. A raiva, a revolta, fala sobre isso. Eu preciso controlar e eu não posso controlar. Mas quando você olha aquilo como algo que era improvável, era imponderável, não tinha como saber, mas que veio, e agora eu preciso ser mãe, a ser a mãe possível nessa situação. Aí você fica mais leve e você consegue nutrir esse filho naquilo que for possível, dentro daquilo que não tinha controle para você, mas que você ainda está ali, que você ainda pode nutrir. E no caso do luto, né? Do luto de uma mãe que perdeu o filho. O tempo que você foi mãe desse filho foi o tempo que foi possível também. Não é possível controlar quanto tempo a gente vai ser mãe do nosso filho. Tem mulheres que são mães e que com 3 meses de gestação perdem o filho, mas ela foi mãe durante um tempo. Nunca podemos saber quanto tempo nós seremos mães, mas seja a melhor mãe durante o tempo que for possível e se perdoe por não ter conseguido controlar o que não era possível de controlar. Guarde a lembrança dessa experiência com carinho no seu coração, do tempo que foi possível. E o porquê que foi tão rápido, o porquê que aconteceu assim, não tem resposta. É uma pergunta que não tem resposta. Então, para que ficar fazendo uma pergunta que não tem resposta? Simplesmente guarde no seu coração essa experiência. Seja grata por ter podido ter essa grande oportunidade de ser tão importante para um outro ser humano. E guarde isso no seu coração. Recorra a essa lembrança sempre que sentir saudade. Mas não fique se perguntando o porquê aconteceu assim. Porque essa pergunta não tem resposta. Bom, era isso que eu queria... Eram essas as reflexões que eu queria trazer sobre potências e impotências da maternidade. A gente está chegando no Dia das Mães e tem muita idealização, né, do que é ser uma boa mãe, do que é ser uma mãe guerreira, do que é ser uma mãe, né, maravilhosa, mas na verdade somos simples seres humanos que têm um processo aí de aprendizado grande. É muito aprendizado ser mãe, muito aprendizado, mas principalmente quanto mais velhos os filhos vão ficando, quanto mais idade os filhos vão tendo, mais impotente você vai ficando como mãe. E não é ruim, não é ruim. É uma sensação assim de que você passou adiante algo muito bom e que ele tomou aquilo e ele está indo para a vida na velocidade máxima e você olha com gratidão. É essa sensação que eu tenho. Tchau, gente. Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo fazer pergunta. Acho que não. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.